Olá! Que tal explorarmos juntas as fascinantes páginas do conto icônico de Machado de Assis, A Teoria dos Medalhões? Se essa obra-prima já teve a honra de enriquecer o seu repertório literário, você pode se perguntar: será que absorvi por completo os sábios conselhos e a profunda sabedoria que ela traz à tona? Mas não se preocupe, mesmo que seja a sua primeira vez adentrando neste universo machadiano, estamos prestes a desvendar e a reavivar os conselhos atemporais presentes na Teoria dos Medalhões. Nesse encontro entre pai e filho, imediatamente após o filho atingir a maioridade civil, somos convidados a extrair lições valiosas e transportá-las para o nosso contexto contemporâneo. Vamos juntos mergulhar nessa jornada literária e refletir como os ensinamentos de Machado de Assis podem iluminar os desafios e escolhas da nossa vida adulta. Prepare-se para uma experiência que transcende o tempo enquanto exploramos os intrincados diálogos e os ensinamentos que permitem essa narrativa magistral. Na conversa, o pai inicia aconselhando o filho e na sequência enumera características de uma pessoa que ele considera um medalhão. Um termo que remete a uma pessoa que, assim como o objeto que ele se refere, ocupa uma posição social de enfeite, uma pessoa admirada pela sociedade alienada, mas sem conteúdo de valor, um falastrão social. Dentro dessa crítica feita por Machado de Assis, é possível fazer uma análise inversa dos conselhos do pai, para chegarmos a sabedorias refinadas sobre a vida. Mas qual seria a crítica de Machado de Assis? A crítica é a enumeração das características deste perfil de pessoas que geralmente ronda as altas sociedades brasileiras ou mesmo os meios acadêmicos, taxados como cultos, falando clichês e esbanjando teorias desalinhadas com a prática. Esses falastrões gozam de alto prestígio em seu meio, mesmo sem fazer grandes feitos financeiros, sociais ou dignos de nota, a não ser um trunfo de bonachão. Por isso, é ideal que se leia o conto como um manual ao contrário. Ou seja, você deve fazer o oposto. Se você fizer o oposto do que está dito na ironia de Machado de Assis, na Teoria dos Medalhões, você será bem-sucedido em felicidade e respeito, pois não ser um medalhão é a moral da história. Antes de entrar na história, queremos apontar aqui que não concordamos com alguns artigos universitários que afirmam que o conto A Teoria dos Medalhões possui um ensinamento para a mediocridade. Quem diz isso certamente não entendeu a crítica desta obra. Este conto, em seu contexto mais íntimo do autor, transmite lições para um homem centrado e realista, e não deve ser comparado com esses discursos floridos e românticos fora da realidade propagado em alguns locais. Tenha em mente de que viver é um desafio, é difícil e às vezes árduo, e que há momentos de felicidade, outros de vitórias, e que são alcançados a cada passo. O mundo real pode ser cruel e diferente da teoria, há homens maus lá fora, em meio aos homens bons. E viva com generosidade e respeito entre os bons. Se alie às pessoas criativas e positivas que possuem boa índole e valores sólidos. O conto se inicia com um pai chamando o filho para uma conversa sobre a vida no dia do aniversário em que ele completou a sua maioridade civil à época. Por isso, dividimos nossa avaliação em dois momentos, no qual o primeiro faremos uma avaliação sobre as críticas ácidas feitas por Machado de Assis quanto ao figurão chamado de medalhão, presente em nosso universo político e das altas rodas intelectuais e da sociedade brasileira. E por fim, traremos os ensinamentos extraídos da obra machadiana para uma vida boa, uma vida plena. Fique no vídeo até o final, pois após explicarmos os conselhos às avessas do pai, explicaremos a verdadeira sabedoria por trás do conto, aquela que talvez você pode ter deixado passar. O pai começa a dizer ao filho que seu sonho era ser um medalhão, mas que não teve tal oportunidade, iniciando a crítica divertida ao ensinar ao seu filho Janjão como ele pode se tornar um medalhão, ou seja, os segredos deste ofício. O principal conselho do pai para se tornar um medalhão seria, uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que haver de nutrir para o uso alheio e próprio. O melhor será que não as tenha absolutamente. Podemos traduzir este conselho de que um medalhão em ascensão não deve se aventurar a ter ideias, pois ele não pode contrariar muita gente, eis que ele anseia pela aprovação. Então, para não errar, é melhor não ter ideias próprias. Pelo contrário, deve-se ser flexível para aceitar as ideias dos outros. Podemos ver aqui que para Machado de Assis a uniformidade do pensamento aproxima as pessoas.
Aquele que controla suas ideias e fala e se molda a si mesmo para ser adequado tende a ser mais aceito no grupo, pois se destacar demais é um caminho para o atrito, tudo que alguém subserviente não deseja. Janjão questiona como o pai chegou à conclusão de que ele, o filho, tinha talento para ser um medalhão. O pai afirma que não menospreza as habilidades intelectuais do filho, mas apenas pela forma submissa e servil que o filho age diante das situações e que lhes causam descontentamento, demonstram ser qualidades convenientes ao uso deste nobre ofício de medalhão. O pai ainda continua dizendo que pode acontecer que com a idade o filho venha a ser afligido de alguma ideia própria, contudo é crucial que suprima essas ideias, porque elas não são compatíveis com o ofício. O filho concorda, mas questiona que ter ideias é um obstáculo invencível, pois elas vêm de forma espontaneamente. Aí o pai explica: há meios de evitar que as ideias lhe surjam. É preciso se abster de ler e de ouvir certos discursos e teorias. O medalhão se ocupa de artes que preservam a ignorância, como o baralho, o dominó e o bilhar. Um bom medalhão se dedica a passeios, paradas, está sempre acompanhado, pois andar sozinho é um perigo para que as ideias próprias surjam. Isso não deve ser permitido, esse pensar por si só. Mas, e se eu não tiver amigos, pai? Questionou Janjão. O pai então dá a solução. Você deve se valer de recursos de ir aos locais públicos frequentados por desocupados, chamados de pasmatórios. Locais os quais toda a poeira da solidão se dissipa. O pai, ainda firme em seu ensinamento, diz que as livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra coisa, razão que lhe escapava no momento, não são propícias ao ofício de um medalhão. O pai ainda reitera, não obstante, a grande conveniência em entrar em livrarias de quando em quando. Mas, não como todos acham que é. O medalhão entra de forma espalhafatosa. Ele vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana, de um contrabando, de uma calúnia, de um cometa, de qualquer coisa, quando não prefiras interrogar diretamente os leitores habituais das belas crônicas de Mazad. Essa atitude típica de um medalhão durante 8, 10, 18 meses, suponhamos 2 anos, reduz o intelecto, por mais pródigo que seja a sobriedade, a disciplina ou o equilíbrio comum. É conveniente que se misture as ideias de senso comum. O filho continua sua curiosidade questionando ao pai, que parece meio sem graça. Não podia ele usar enfeites ou adorno para se destacar? Aí o pai responde, claro que sim. Deverás empregar umas quantas figuras expressivas, a hidra de Lema, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel de Donaides, as asas de Ícaro e outras, que românticos, clássicos e realistas, sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardo jurídico, máximas. É de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. O pai continua a pintar os clichês que se ocupam de um medalhão, como as citações de frases feitas e adornadas para transparecer inteligência, além de investigações feitas por ele e curiosidades vazias sobre política, arte, moral, costume, temas modinhas da altas rodas. Janjão então diz, vejo que o senhor condena toda a aplicação dos processos modernos, ou seja, condena que se mantenha uma posição crítica e aprofundada das notícias e do pensamento. O pai rebate, condeno a aplicação, louvo a denominação. Traduzindo, o pai afirma que louva a teoria por trás da retórica. Contudo, em sua experiência, o que essas pessoas dizem são bonitas de se ouvir, mas não se vê aplicação na prática, ou seja, não há resultados práticos. E aconselha, convém decorar as terminologias científicas e interrogar pessoalmente os mestres da ciência, mas não se deve ler o que eles escrevem. É tedioso e cansativo e corre o risco de se ter novas ideias. Isso não convém ao medalhão. O pai guardou mais um conselho ao filho e dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhoril que tu deve requestar à força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas, que antes exprime a constância do afeto do que a atrevimento e a ambição. Para o pai, o verdadeiro medalhão não se mete a Dom Quixote travando batalhas heróicas a bem de quem quer que seja. Não, os medalhões têm outra política. Eles não irão se debruçar sobre como criar carneiros. O medalhão simplifica. Ele compra um carneiro e dá aos amigos sobre a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos.
Uma notícia traz a outra, 5, 10, 20 vezes põe o teu nome ante aos olhos do mundo, comissões e deputações para felicitar um agraciado, um benemérito como um medalhão. Os sucessos de certas ordens, embora sem muito valor, podem ser trazidos à tona, contanto que põe em relevo a pessoa do medalhão. Essa publicidade ela é constante, barata, fácil, de todos os dias. Mas a outra, qualquer que seja a teoria das artes, é fora de dúvida que o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima pública instigam a reprodução das feições de um homem amado e benemérito. O medalhão não se retrai a uma pompa, longe disso. Ele está sempre pronto para as comemorações e os elogios dos amigos. Em toda oportunidade, ele faz do óbvio um evento a ser lembrado. O medalhão, sempre que está nos holofotes, ele chama as caravanas de parente, de amigos para aumentar o som dos aplausos. E quem melhor do que o próprio para escrever os discursos de sua festa para que sejam precisas as enumerações de suas qualidades públicas? Janjão não contém a preocupação, e aqui Machado de Assis é genial em sua crítica ao escrever que as lições que o pai ensina não é nada fácil ao filho aprender. Eis que é trabalhoso ser um ninguém que todos amam sem nem saber por quê. O pai continua a observar o quão é difícil ser um medalhão. Como isso toma tempo, o personagem enumera que ser um medalhão leva anos, paciência, trabalho e felizes os que chegam a entrar na terra prometida. Os que lá não penetram engolem a obscuridade, mas os que triunfam, e tu triunfarás. Crê-me, verás cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas. Só então poderás dizer estás fixado. Começa nesse dia a tua fase do ornamento indispensável à figura obrigada de rótulos. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades. Elas virão a ter contigo com seu ar pesadão e cru de substantivos desadjetivados. E tu serás o adjetivo dessas orações opacas. O odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e suculento dos relatórios. E ser isso é o principal, porque o adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua e é o naturalismo do vocabulário. O medalhão é um político nato. Segundo o pai, toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Não importa o partido, podes pertencer a qualquer deles, com uma única regra: nunca ligar nenhuma ideia especial a eles. Eles servem apenas como uma utilidade social para o prestígio. Uma vez obtido o êxito da politicagem, o medalhão deve ocupar a tribuna. É um modo de convocar a atenção pública. Quanto a matérias do discurso, tens as escolhas: ou os negócios miúdos ou a metafísica política. Mas prefira a metafísica. Eis que falar de coisas abstratas emociona os interlocutores e faz parecer-te brilhante. Os negócios miúdos, ou seja, os eventos reais, força a confessá-los. Não desdizem daquela chateza de bom tom própria de um medalhão acabado. Mas se puderes adotar a metafísica, é mais fácil e mais atraente. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público, chama as partes e as respostas, e depois não obriga a pensar e descobrir. Neste ramo do conhecimento humano, tudo está achado, formulado, rotulado e encaixotado. Janjão então resume os ensinamentos do pai, concluindo: não deve ter ideais ou imaginação. A filosofia é somente das histórias. Deve-se tomar cuidado para reproduzir pensamentos, mas nunca cair na tentação de ter ideias. Nada que possa cheirar a reflexão ou originalidade deve ser buscado. O riso, este é importante. Convém ter um gênio folgazão, prazeteiro. Não há que se censurar e nem eliminá-lo. Contudo, não deves empregar a ironia. Esse movimento ao canto de boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, não. Use antes o escárnio, o nosso bom zombeterismo. Por fim, o pai conclui o pensamento, e ambos vão dormir. Cabendo a Janjão refletir sobre as lições ditas, pois amanhã é o dia em que começará este magnífico ofício do ócio mental e da falta de originalidade. Este foi um resumo do conto irônico de Machado de Assis, o qual indico a leitura. Está em domínio público e tem apenas 7 páginas. Mas não façam com a leitura preguiçosa, que apenas corre o olho no papel. Leia frase por frase com atenção,
pois em sua crítica traz ensinamentos interessantes e que passaremos a falar agora, e é praticamente um manual para ser um idiota. E, obviamente, os conselhos intrínsecos te trarão a sabedoria do que não fazer. Quando o pai explica ao filho sobre a intenção de conversar com ele e este se desloca para fechar a porta, seu filho o interpela com um dizer carregado de infantilismo dizendo: "Papai." Momento em que o pai lhe dá uma primeira lição. Não me venha com denguices e vamos conversar como dois amigos sinceros. O pai chama a atenção do filho porque é preciso compreender que não há mais tempo para infantilidades. Não que não possa chamá-lo de papai, mas que precisa compreender de que precisará de força e de firmeza para encarar a vida. É preciso entender que o tempo de ser criança e de ter uma proteção para todas as horas terminou e que uma nova e árdua jornada começou e que seu pai não poderá estar a todos os momentos com ele, cabendo que Janjão se torne um homem maduro a partir da sua maioridade. Quantos homens de 30 anos de idade que vemos por aí agindo como adolescentes? É preciso ter esse ponto de cisão entre a vida sobre os cuidados do pai e a vida adulta, e é isso que essa parte do diálogo trata. O pai prossegue em seu conselho dizendo ao filho que a idade em que ele se encontra possui um leque de oportunidades em todas as áreas que o filho puder imaginar, dizendo que, qualquer que seja a profissão que você escolher, o meu desejo é que você seja grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. É sabido que não importa qual profissão escolhemos, um homem acima da média batalha para ser no mínimo notável naquilo que faz. Agir assim conduzirá você para uma velhice mais afortunada e de maior prestígio e respeito. Não seja medíocre em seu pensar e agir. Estude, leia e trabalhe com disciplina e dedicação. Construa um pensamento crítico, mas não para justificar seus erros como sendo culpa dos outros. Pelo contrário, pense de forma a chamar para você a responsabilidade de que te acontece e tome uma atitude a respeito. O pai continua a explicar que a vida é uma enorme loteria, o qual os prêmios são poucos, os infortúnios inúmeros, e com o nascer de uma geração é que se amassam as esperanças de uma outra, ou seja, a cada nascer de uma geração é um tempo a menos de vida e menores as oportunidades que nos cercam. Por isso, não adianta querer ficar se lamentando ilusoriamente sobre a justiça do mundo e culpando os outros pelos nossos fracassos. Viver é assumir a responsabilidade, é entender que as glórias poderão ser poucas, as dificuldades infinitas, mas o espírito deve ser sempre contrário a choramingas e reclamações. Sabedor de que a vida tem seus percalços imprevistos, o pai aconselha ao filho que assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem ou não indenize suficientemente o esforço na nossa ambição. Perceba que aqui ele explica que além de termos preocupações quanto à nossa velhice, guardando desde jovens e cautelando para o futuro, é sábio que tenhamos mais de uma fonte de renda ou ofícios, para caso de que um deles falhe ou um deles não indenize o bastante. Vivemos em uma era de ouro das oportunidades. A internet e um celular têm sido capazes de gerar renda e segurança para muitas famílias. Tem sido um grande aliado para uma fonte de renda alternativa. Se você ainda não buscou saber e acha que a internet é um monte de lixo, é porque você está consumindo sua paz e sua mente com trivialidades, conhecimentos vazios e sem valor. Saia dessa bolha e comece a pensar menos como um empregado e mais com a mente de um empreendedor. Olhe a infinidade de palestrantes e podcasts com entrevistas de grandes pessoas que você tem de graça, mas prefere perder seu tempo com alguém replicando imoralidades e desrespeito em troca de autoafirmação e validação. Vejo adolescentes gastando horas e horas de jogatina online. É uma paixão, porém são raros os que pensam que podem fazer dessa paixão algo rentável, embora as oportunidades sejam infinitas desde streaming, posicionamentos em rede social, YouTube e por aí vai. Mas por que então não usar o seu tempo de lazer para empreender? Há muito interesse em saber sobre o que os outros fazem e como fazem, e quem percebe isso constrói uma vida de sucesso. Se você está na faculdade ou no ensino médio, compartilhe a sua rotina de estudo e seus métodos nas redes sociais. Isso é criar um posicionamento de mercado. O que estou dizendo a você é apenas um exemplo de possibilidade. Quando você for fazer um estágio e se formar com uma base de seguidores nas redes sociais que admiram seu esforço, criatividade e estudo, tenha certeza que as empresas vão brigar para ter você, porque você já se posicionou no mercado.
Enquanto estudava, construía autoridade e uma fonte de renda secundária. Você se tornou capaz de converter suas redes sociais em marketing, de inspirar as pessoas, de agregar valor em si mesmo e naquilo que você faz. Isso vale muito hoje em dia. O pai aconselha Janjão, seu filho, de que o ideal é trabalhar para construir autoridade pessoal e profissional ao longo da vida, dizendo: "És moço, tens naturalmente o ardor e a exuberância e os improvisos da idade. Não os rejeite, mas modere-os de modo que aos 45 anos possa entrar francamente no regime do aprumo e do compasso." Neste ponto, Machado de Assis explica que a juventude não deve ser tolhida de tudo, levando o jovem à avareza, ao beatismo ou à supressão do ardor que só a juventude nos permite. Não é essa a ideia. O pai apenas aconselha que o filho seja moderado, pois por volta dos 45, o filho já deve começar a manifestar as qualidades de um homem estável e de boa reputação, se mantiver um objetivo e um bom planejamento para o futuro. Ele ainda adverte que há pessoas que aos 40 anos e outros mais precoces de 35 e 30 que já se destacam no mundo. Sem esquecer de mencionar os de 25, os quais, nas palavras do pai, esse madrugar do sucesso aos 25 anos é um privilégio dos gênios. Observamos aqui um conselho sincero e realista, pois um homem não deve se superestimar. Ele deve ter a noção exata de suas competências e habilidades do plano e usá-las em seu máximo. Se você não está entre os gênios ou o destaque, deve buscar com serenidade o seu ápice profissional e de estabilidade financeira e de sabedoria sobre a vida. Não tenha pressa de chegar lá, apenas seja constante nesse objetivo. Estude todos os dias, ainda que seja uma página, um parágrafo, um artigo ou mesmo um vídeo como esse. Não fique frustrado achando que não é para você, porque alguém de 25 anos já chegou à posição financeira que talvez você somente chegue aos 50 anos. Cada um tem suas habilidades e oportunidades. Como diz Machado de Assis, esse madrugar é um privilégio dos gênios. A partir daqui, iremos extrair a ironia machadiana, os conselhos para a vida boa, pois o que for oposto às atitudes de um medalhão são as virtudes que se espera de um homem. Para tanto, uma vez entrando na carreira, cerque-se de ter boas ideias. Para isso, nutra boas amizades, aprenda a controlar o seu ego e os princípios da boa liderança, e saiba inspirar as pessoas a atingirem resultados excepcionais. Não tenha vergonha e nem medo de dar os créditos a quem merece, pois aquele que lidera cresce com o resultado de sua equipe, aumenta a criatividade ao ouvir opiniões diferentes e se dispor a estudar novas formas de aumentar o seu pensamento crítico. Observe no conto que o filho, segundo o pai, parece ser dotado de perfeita pobreza mental, conveniente ao uso do ofício do medalhão, pois o filho tem bom aprendizado para o que ouve na sala de aula e as opiniões que ouvem na esquina, fato este que indica certa carência de ideias. Ainda completa dizendo que o filho possui os gestos corretos e perfilados da subserviência, já que não contesta o que lhe é posto. Dessa afirmação, extraímos o conselho para que tenhamos mais sangue na nossa veia, ou seja, vontade de poder, descrita como Nietzsche como a principal força motriz em seres humanos, direcionada para a realização de ambições e esforços para alcançar posições mais elevadas possível na vida. Não encare a vida como um molenga que fica reclamando de tudo. Seja o que você deseja ser, planeje e define processos e metas. Estude para se tornar bom no que faz. Interaja com as pessoas baseado no respeito pelas qualidades do outro e pela valorização de suas capacidades. Evite ser serviçal no sentido de pensar que isso abrirá oportunidades. Apenas pessoas inseguras e de índoles duvidosas gostam de puxa-sacos. Pessoas extraordinárias gostam de pessoas capazes, seguras e honestas em suas relações. Mas como ser uma pessoa de boa imaginação e de ideias? Machado de Assis diz a você de forma clara como a neve: exercite a sua mente. Não te meta em trivialidades bestas que somente matam o espírito do homem, que tornam o serviçal de seus desejos. Se afaste de jogatinas de bares e de locais de desocupados, jogos online e tudo em excesso que desvie da consciência. Ao invés disso, prefira meter a cara nos livros, leia com frequência, pelo menos 30 minutos de leitura para acalmar a mente e mais 30 minutos de algo da sua área profissional por dia. Seja um intrépido em busca do conhecimento e especialização. Se destaque em sua área ao ponto de que as pessoas precisem de você pela sua capacidade e competência. Se um medalhão nunca anda sozinho, para não correr o risco de ter ideias, logo você, como uma pessoa de valor, deve ter um momento de reflexão em solitude.
Aprenda a caminhar pelas manhãs para pensar consigo mesmo e refrescar as ideias. Não seja desesperado por atenção ou aprovação. Este tipo de pessoa é capaz de suportar relacionamentos terríveis somente pelo medo de ficar só. Não seja assim. Valorize primeiro a si mesmo para depois pensar nos outros. Estando bem, fará bem às outras pessoas. Da mesma forma, não trabalhe ao ponto de abdicar de sua família e de momentos de lazer. Saiba se cuidar. Frequente ambientes que fazem você crescer como pessoa e como profissional. Não se perca em boatos, fofocas e falatórios desajustados. Prefira ser reservado em seu comportamento e falar o necessário. Não se meta a criticar os outros em público ou mesmo falar de si mesmo em primeira pessoa. Não seja arrogante ou inconveniente. Outro ponto, saiba que a soberba precede a queda. Afaste este comportamento de sua vida. Afaste também o comportamento espalhafatoso e excessivo, que pensa ser engraçado e sarrista. Seja o tipo de pessoa que respeita os outros. Às vezes, brincadeira sem graça é só uma forma de chamar a atenção. Demonstra insegurança de sua parte. Pois este tipo de pessoa sente a necessidade de diminuir o outro para conquistar riso alheio. Fuja deste tipo de gente. Vejo cada dia mais jovens se matando de trabalhar, explorando os pais ou mesmo fazendo coisas ilícitas pelo ideais de que são melhores ou serão respeitados se tiver um iPhone do ano, um relógio caríssimo, um tênis de marca expressiva e por aí vai. Esses adornos, como diz Machado de Assis, não transmitem quem você é. As coisas devem ter uma utilidade prática. Um celular deve atender aquilo que você precisa com a qualidade suficiente. Faria sentido você investir em um iPhone caso você trabalhasse com fotografia ou aplicações de processamento do celular que fosse exigido para o seu negócio. Se você usa o celular apenas de uma forma para aplicações básicas e redes sociais, sem oferecer renda com isso, não faz sentido pagar um valor equivalente a 10 celulares intermediários que atenderiam muito bem você somente para ter um logotipo estampado na capa. Desta forma, não seja aquelas pessoas que arrotam brocardos, que se sentem superiores às demais pessoas, que acham-se donos da razão, resolvedores do problema da humanidade. Todos estão errados, mas ela está certa. O tipo que despreza o trabalho alheio, que não tem a mínima experiência de vida e profissional e já acha que faria melhor, sem nem mesmo considerar as dificuldades enfrentadas. Há um ditado que diz: nunca julgue um homem sem antes estar no lugar dele. Leve isso para a sua vida. Se você não conhece a realidade daquilo que está insatisfeita ou acha que pode fazer melhor, procure saber e proponha soluções e nunca reclamações. O outro ensinamento que podemos extrair é de que devemos tomar cuidado com o que estamos discursando. Não confie cegamente em tudo que ouve. Há pessoas muito boas de retórica e garganteiam palavras que parecem ter sua lógica, mas como diz Machado de Assis, condenam a aplicação, louvo a denominação. O que traduzindo quer dizer que é fácil encontrar indivíduos que falam sobre ciências, políticas, notícias, cheios de empáfia no discurso, mas são até bonitos de ouvir. E mais na hora da aplicação prática dessas ideias é que o bicho pega. Aí que a máscara cai. Ele diz que condena a aplicação, pois na vida dele já ouviu muito disso e sabe que, em sua maioria, esse discurso não passa do plano da metafísica, mas a denominação para ele é como uma doce música aos ouvidos, boa para entreter o tempo dos arrogantes. O autor ainda progrediu em sua ideia, guardando o maior conselho vindo de um medalhão. Ao falar da publicidade que o medalhão faz, questão de fazer sem um mínimo de vergonha ou modéstia. Aqui lembramos que é importante ter uma boa aparência, mas boa aparência não significa que você deve andar com adornos caros, ternos e roupas de marca. Boa aparência vem da simplicidade do dia a dia. É uma simples camiseta bem lavada, passada com cuidado, uma roupa cheirosa, um sapato limpo, um cabelo penteado ao seu modo. Boa aparência vem da postura com que você anda. Isso você conquista com uma boa alimentação, com exercícios e com um pouco de estudo para instigar a sua parte intelectual. Pois são coisas que aumentam sua autoestima de você, traz um aspecto saudável e confortável para as pessoas que cruzam o seu caminho. Cuidar da boa educação e dos detalhes é a melhor publicidade que você pode ter. É arrogante e tolo aquele que acha que precisa falar de si mesmo o tempo todo, de seus feitos, que sempre quer ter razão e que gosta das bajulações e deseja a aprovação dos outros. Muda o humor quando contrariado, desconta nas pessoas à sua volta. Não seja este tipo de pessoa. Faça as coisas porque acredita serem certas. Aprenda com os erros e não fique esperando elogios ou gratidão dos outros. Outro conselho, aprenda a nunca ficar em cima do muro. Não seja o tipo de pessoa que aceita a vida como ela é, que finge estar bem com tudo. Tenha lado, se posicione com inteligência e respeito, seja comedida em suas críticas e esteja sempre pronta a propor uma solução se constatar um problema que precise reclamar.
Ouça as pessoas. É crucial aprender a ouvir antes de sair falando. Não seja um mero reprodutor de textos bonitos. Busque entender e aplicar os conceitos em sua vida. Busque melhorar as ideias que teve contato ao longo da vida e de suas leituras. É maravilhoso pessoas que adotam reflexões próprias daquilo que lê, vê ou ouve. Seja alguém crítico, mas sem confundir seu pensamento com soberba e de apontar o dedo a todo mundo e reclamar. Por fim, não se porte de forma zombeteira ou com fanfarronices. Seja sereno e comedido na sua postura. Saiba os momentos de brincar com alguém, de rir ou mesmo de elevar o tom da sua voz. Saber se portar em diferentes situações é uma arte que poucos dominam, mas quem domina deixa sempre uma boa impressão e um gostinho de simpatia aos que observam. Se você gostou, se inscreva no canal. Preparamos com carinho este vídeo, pois somos fãs de Machado de Assis, e este conto é negligenciado pelo brasileiro, infelizmente. Espero que tenhamos provocado em você uma reflexão para que possa ler este pequeno conto. Não fiz este vídeo pela visualização porque não tem procura no YouTube, mas também não poderia deixar de fazê-lo, porque acho importantíssimo ter essa conversa com vocês. Muito obrigado por assistir até agora e até a próxima. Deixe seu comentário aí embaixo, compartilhe o vídeo, curte, siga nosso canal, né? Seja membro do nosso canal também. Estamos aí com a promoção do plano Método e Valor Premium, né? R$ 7,90, você ajuda a financiar o canal e ainda recebe, além dos benefícios descritos ali, dá uma olhadinha na nossa aba comunidade, nossos roteiros em PDF para você ler a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Um forte abraço e até a próxima.